Oi galerita, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vocês vão ver um processo completinho que eu preparei com muito carinho de criação de capa de livro. E diferente do último vídeo que tivemos aqui no canal sobre esse assunto de capa de livro, projetos no portfólio e tudo mais, nesse vídeo eu vou adentrar em vários processos, desde o comecinho da ideia, do esboço inicial, até o final, simulando como se vocês fossem enviar o livro diagramado de vocês para uma gráfica, para ele ser impresso e ele existir. Desde o começo do ano eu trabalhei com três trabalhos relacionados a capas de livro. Um deles não foi exatamente capa de livro, foi a capa de um conto, que ele ficou dentro do livro, que é uma coletânea de contos, que eu fiz com a editora Nasce, que é o selo jovem adulto da Editora Nacional. E eu vou deixar aí na tela passando para vocês verem como foi esse projeto. Só que eu também trabalhei em dois projetos, um que já foi concluído, que também está no meu portfólio, e outro que está em execução ainda. Eu aprendi muito sobre capas de livro, sobre tamanho, sangrias, marcas de corte, principalmente com esse projeto, porque foi um livro que eu diagramei a capa inteira, e eu fiz não só a capa, contracapa, quarta capa, né, que chamam, como a lombada e as orelhas também. E tudo precisou ser diagramado certinho para enviar para a gráfica, para que eles pudessem fazer a impressão sem nenhum erro. E para isso eu tive que pesquisar alguns tutoriais, entender algumas coisas para que eu pudesse entregar o trabalho da melhor qualidade possível. E hoje eu vim compartilhar alguns desses meus conhecimentos com vocês, porque eu sei que vocês gostaram muito daquele vídeo, eu fico super feliz. O vídeo de capa de livro, como eu monto meu projeto para portfólio, principalmente projetos pessoais, que são projetos que você cria da sua cabeça. Podem ser projetos originais ou projetos recriando a capa de um conto que já existe, um livro infantil existente. Então, são projetos pessoais, sabe? Não tem exatamente um cliente físico. Só que esses projetos pessoais, eles têm uma importância gigantesca no nosso portfólio, que é exatamente de ilustrar o que a gente sabe fazer, como é o nosso estilo de desenho, como a gente lida com todas essas partes do processo da criação e tudo mais, paleta de cores, enfim, vários detalhes super importantes para que um cliente em potencial possa olhar e ver que é o que eles estão procurando e vão entrar em contato com a gente, ou quando a gente mandar os nossos portfólios para essas editoras, eles virem como é que é o nosso trabalho. E no vídeo de hoje eu trouxe mais um projeto pessoal, porque esses projetos pessoais são mais fáceis de eu compartilhar com vocês, principalmente porque os de cliente eu não posso estar mostrando enquanto eu tô fazendo, só depois que é feito e tudo mais. Mas é um projeto que eu simplesmente fiquei extremamente orgulhosa de ter feito. Eu estou falando agora já tendo feito o projeto. Não estou burlando, tá, galerita? É mais porque fiz logo a parte toda de gravação do processo de desenho e criação e tudo mais, e agora eu tô vindo aqui pra fazer toda essa parte introdutória do vídeo. Então, nesse vídeo a gente vai passar por alguns processos, algumas etapas, desde como a gente pensa nas ideias, né? É mais ou menos um brainstorm. Ai, gente, essas palavras em inglês, eu sei que ninguém gosta muito, mas é porque, tipo assim, o brainstorm seria, por exemplo, você vai criar um projeto pessoal sozinho, certo? Então você vai ter que ter um brainstorm com você. Isso nada mais é do que você sentar e começar a pegar as referências da sua ideia, anotar coisas que você tem em mente para executar aquele projeto pessoal, coisas que te inspiram, pegar algum livro que tenha referência. Eu tenho muitas pastas no Pinterest e no meu Behance que são referências de capas de livros infanto-juvenil, que é o que eu mais tô focando no momento. Então eu começo primeiro a dar uma olhada nelas. Poxa, que legal esse estilo, eu vejo que tem muito estilo com a capa muito bem elaborada, com detalhes, com duas pessoas, com pose, com roupas. Aí o título é muito grande, em uns o título é muito pequeno. Então basicamente nessa etapa de brainstorming, você vai juntar suas ideias, é tipo assim, na sua cabeça, junte tudo que tem a ver com esse projeto seu, pessoal. O meu processo, ele é muito aleatório, às vezes eu coloco uma música que eu quero que passe uma sensação. Por exemplo, eu tinha em mente que eu queria uma capa de livro focada em um personagem só, com um rosto bem aproximado, mas de que forma eu poderia fazer isso acontecer? Eu não gosto de criar somente capas por criar capas. Quando eu faço isso é porque eu já tenho uma ilustração pronta que eu acho que deu certo para criar uma capa. Mas quando eu vou criar uma capa de livro para um projeto pessoal, eu gosto de ter a ideia dela estruturada na minha cabeça, porque assim eu consigo passar o sentimento através das cores, da expressão do personagem, do título, da sinopse, de tudo, sabe? Então eu pensei, o que eu posso fazer? Aí eu fechei os meus olhos assim, juro a você. Fechei meus olhos e comecei a imaginar o que pode vir aqui. Eu botei uma música clássica, porque eu amo escutar música clássica e eu acho que elas me inspiram muito para certos tipos de trabalho, principalmente esses de capa de livro. Do nada me surgiu na cabeça fazer alguma coisa relacionada à arte, que essa personagem fosse um artista. Eu queria que fosse uma menina também. Pensei, o que
que eu posso fazer, meu Deus? Uma pessoa que é o quê? Aí do nada me surgiu daltonismo. Eu pensei, peraí, que eu acho que tem alguma coisa interessante aqui. Então, pra quem não sabe, daltonismo são as pessoas que nascem com condições em que a visão é afetada na forma que elas percebem as cores. Existem alguns tipos de daltonismo que a pessoa confunde alguns tons, vermelho, verde, azul. E existe o daltonismo mais raro, que é o daltonismo acromático, em que a pessoa vê 100% das cores em preto e branco, tipo escalas de cinza. E eu fiquei, é isso! Essa vai ser a minha história, vai ser o meu plot. É aí que vai me guiar, sabe? Mas, sem mais delongas, galerita, vocês vão agora acompanhar o processo de rascunho, depois pintura, depois detalhes, depois como eu vou fazer o título, como eu vou pensar em tudo, a lombada, contracapa, projeto no Behance, no portfólio, diagramação e mais outros detalhes. E é isso, meus amores, vamos lá! E agora a gente começa o passo 2, que é rascunhar a nossa ideia. Eu fiz a ilustração com base em uma foto que eu tirei minha, que eu queria exatamente reproduzir essa pose que estava na minha cabeça e eu não tinha encontrado em canto nenhum. Então eu geralmente faço isso, que é tirar minha própria foto. E eu super recomendo vocês fazerem isso também, galerita. Mas eu também me inspirei muito numa arte que eu vi que estava aqui na minha parede, que é a minha fanart que eu fiz de Blue Period, esse anime mangá maravilhoso. Então, me deu um insight muito legal também, sabe? Eu vou fazer de uma forma diferente. Ela vai estar segurando o pincel, então tem essa diferença, mas eu tive como inspiração também. Principalmente porque tá aqui na minha frente, a arte grudada na parede, então eu fiquei observando ela e ela me deu esse insight. Os olhos eram uma das coisas que eu mais queria que tivesse em evidência, seria o grande destaque da ilustração, tanto na forma de desenhar eles assim abertos, bem expressivos e intensos, quanto na hora da pintura que vocês vão ver também. Então, como eu queria que a arte fosse de rosto, assim, um rosto todo aproximado, até o ombro mais ou menos, eu teria que caprichar mais nos detalhes, algo que geralmente eu não faço muito quando a ilustração é de longe, por exemplo. O olho mal dá pra ver nenhum detalhe, então dessa vez eu farei algo diferente e eu achei que ficou super legal fazer assim, e principalmente porque como eu já tinha em mente a sinopse da história, eu consegui ir desenhando, pegando a vibe, tentando passar o sentimento, sabe? Como ela era uma personagem intensa e tudo, então isso seria o que ia me guiar, de realmente fazer a expressão dela bem intensa, com os cabelos esvoaçantes, assim, com os detalhes de fiapos passando pela frente. Eu achei que deu um ar de movimento, dinâmica muito legal. Antes de vocês começarem a fazer a arte de vocês, principalmente se for para um cliente físico, tenham em mente sempre as dimensões desse projeto. Capa contra capa, lombada. Eu acho que o mais interessante é você criar todo o projeto já assim na horizontal. Tipo assim, você abre um arquivo grande, como eu vou mostrar no final da parte de diagramação, e você vai criando essa ilustração a partir dali. Porque você tem tudo delimitado, sabe? Com as marcas, tudo certinho, para você não nada fugir do canto. Principalmente quando são artes contínuas ou artes com muito elemento. Então, tipo, o meu projeto da Cada Lágrima Que Eu Não Chorei, ele tinha elementos mais fáceis de serem modificados. O fundo era um elemento, a personagem era um elemento sozinho, o texto era outro. Então era mais simples de eu modificar as coisas sem perder espaço, sem errar alguma coisa, sabe? Então tenho sempre em mente, por exemplo, se a capa final do livro do cliente vai ser 14 por 21, que é o que eu uso como exemplo na diagramação, eu vou deixar aí na tela exatamente qual é o tamanho de todo o arquivo, de toda a capa, parte da lombada, sangrei, tudo que vocês têm que trabalhar para que não fique uma coisa errada. Então tenham isso em mente, pelo amor de Deus. Eu, quando eu faço meus projetos pessoais, eu costumo criar no tamanho A4, aí eu vou alterando, sabe? Então, tipo, eu tenho mais essa facilidade em ir alterando um elemento aqui e ali, porque é um projeto pessoal, então não precisa necessariamente ficar tão perfeito. Mas recomendo vocês terem isso em mente. E agora a gente passa para o passo 3, que é pintar. Essa é a hora que a gente vai dar vida à nossa ilustração. E assim, muita gente já tem em mente uma paleta de cores, né, que vai trabalhar, ou o cliente geralmente fala, eu quero que você trabalhe com essa paleta de cores e tudo mais. Mas como isso era um projeto pessoal, como geralmente eu faço as minhas ilustrações sem pensar em paleta de cores antes, eu vou só pintando e vendo o que vai combinando, eu segui dessa forma também. Mas geralmente o cliente também tem uma preferência, sabe? Se você estiver trabalhando para cliente ou editora e tudo mais. Mas também dá para ficar livre e combinando algumas coisas. Você faz alguns testes, depois vai
mostrando pro cliente o que mais ele vai querer. Eu já fiz muito isso também. Mas eu não tinha pensado nessas cores, tanto é que o nome da personagem principal, que vocês vão saber já já, foi inspirado exatamente nas cores que eu utilizei para os olhos e para toda a ilustração em si. Como eu queria que os olhos fossem o destaque principal, eu utilizei cores bem fortes, que inclusive eu nem estou muito acostumada a utilizar essas cores, mas eu quis sair um pouco da minha zona de conforto de cores, para ficar uma coisa diferente, sabe? Então eu achei que ficou bem interessante essa mistura. Como eu não costumo fazer os olhos muito detalhados, pintados nas minhas ilustrações, eu achei que foi um desafio muito legal pensar em olhos assim bem intensos, bem misteriosos, mas tipo cheio de vida, sabe? Com brilho. Então essa foi bem a ideia mesmo. E eu vou contar um pouco mais sobre a história para vocês entenderem a vibe, de onde surgiu essa minha ideia e tudo mais. Então essa personagem principal se chama Violeta. Ela é filha de um casal de pintores super famosos, mundialmente conhecidos, e eles deram esse nome de Violeta, a filha que ia nascer, em homenagem à cor preferida do casal, a cor violeta. Então, foi uma homenagem porque eles queriam muito que a filha também seguisse o caminho da arte. É como se fosse uma coisa que estivesse no sangue e eles tivessem certeza que ela ia querer seguir, sabe? Só que depois que eles descobrem que ela nasceu daltônica, eles se mostraram pais extremamente abusivos e meio que negligenciaram toda a existência da filha. Como é que pode uma filha de um casal super famoso, mundialmente conhecido, pintores incríveis, nascer daltônica e meio que acabar com toda a dinâmica da vida deles? Ela não ia seguir jamais o mesmo caminho dos pais de ser artista, porque daltônica, né? Então, essa era a visão dos pais, uma visão bem tóxica. Eles não incentivavam nada a filha, não deram afeto à filha, não deram nada. Então ela nasceu num lar extremamente sem carinho nenhum. E isso fez com que ela desenvolvesse essa personalidade um pouco mais séria, mais intensa, mas ainda assim eu quis que isso fosse algo transformador na vida dela. Que ela pegasse toda essa situação de não ter apoio nenhum para conseguir mostrar o contrário, provar para as pessoas que ela tem a capacidade de ser o que ela quiser, independente de qualquer coisa que ela tivesse nascido, qualquer condição, como o daltonismo. Então, como estava no sangue da família amar a arte, Violeta acabou também se interessando pela arte, só que da forma dela. Ela cresceu observando as obras dos pais sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo ali, porque ela só via contrastes de cores em cinza, preto, branco, e ela realmente não entendia nada. Mas ela se encantou por aquele universo da mesma forma. Então, algo dentro dela disse que queria seguir esse universo, e foi isso que ela fez. E ela meio que surpreendeu todo mundo, porque ela criava obras incríveis da forma dela, nos recursos que ela tinha, mesmo limitados, porque os pais não incentivavam nada, então ela tinha que recorrer a ela mesma, ir atrás das coisas, a perguntar aos amigos que tinta era aquela, qual o nome, o que era aquilo, que sentimento o que aquela tinta ali passava. Ela começou a estudar, começou a entender mais a condição dela, mas transformou isso tudo na coisa mais que seria o diferencial dela. Porque ela, apesar de entender o que cada cor passava, por exemplo, o amarelo vibrante, uma coisa calorosa, o azul é uma coisa confortável, ela simplesmente não entendia, não sabia como era enxergar as cores. E esse era o grande diferencial dela, porque ela fazia as obras com as cores que o coração dela meio que falavam para ela. Lembrando para vocês que todos os brushes que eu utilizei no Procreate são os meus brushes do meu pack Like a Comic Artist, que eu vendo na minha lojinha de produtos digitais. E eu também utilizei algumas texturas por cima, vocês vão ver essas texturas. E elas são também do meu pack de texturas Paper Fields, que eu vendo na minha lojinha de produtos digitais. E o link está na descrição. Não esqueçam, viu, galerita? E essas texturas funcionam para todos os programas, todos. E tem na descrição lá da lojinha como vocês podem utilizar em cada programa. Tipo assim, é um geralzão, sabe? Só que os brushes são apenas para Procreate. Lembrem disso. E agora, exatamente nessa parte de encaixar o título, vocês vão entender. Na verdade, o título inicial era para ser Colors of Mine, pra, tipo, são minhas cores, sabe? Essas são as minhas cores. Então é como se a forma que ela enxergava
do jeito dela, as cores, saía uma coisa incrível, mesmo sem ela saber que tipo de cores eram aquelas. Só que eu achei que, pela ideia que eu tava tendo, seria mais interessante fazer Colors of Heart, que na verdade o certo é Colors of the Heart. E depois vocês vão ver que eu ajusto o título e coloco o The depois. Então, eu queria que o título fosse exatamente algo que falasse sobre o que ela sentia. Então, eram as cores que ela botava ali naquelas pinturas dela, que saíam meio que pelo sentimento, pela forma intuitiva, pela paixão dela. Era uma coisa que jamais as pessoas iriam entender, porque as pessoas, assim, no geral, entre aspas, normais, viam as cores, entendiam as cores. E quando elas viam as obras que Violeta fazia, elas ficavam, meu Deus, que coisa mais incrível. Tipo, ninguém pensaria nessa mistura. Exatamente porque Violeta simplesmente faz as misturas que o coração dela manda. Então, é uma história, assim, bem de superação, uma história meio que com uma magia, mas não magia no sentido mesmo mágico, de poderes e tudo mais, mas uma magia do coração, sabe? Que iria guiar ela e levar ela a caminhos inimagináveis. Então, toda a pintura, ela foi feita pensada em ser uma coisa bem impactante, bem chamativa, bem imersiva. Então, eu dei destaques em cada área específica. Se vocês quiserem ver melhor o processo de pintura, eu recomendo vocês pausarem para ver direitinho o que eu fiz em cada área. Mas eu brinco muito com as partes de camadas, com o modo de cor adicionar. Então, lá nas camadas, em qualquer programa tem esse modo de cor, sabe? Porque quando você utiliza as cores, tipo um azul em modo adicionar, fica uma coisa bem vibrante. E ele fica meio que por cima das outras cores, passando assim, e fica essa coisa meio translúcida também, meio furta-cor, e fica uma coisa belíssima. Eu acho que dá um detalhe muito incrível, exatamente porque eu queria que ficasse uma coisa bem representando as cores, sabe? Então, eu achei que brincar com essas camadas no modo adicionar e em outros modos também deu todo o diferencial. Eu mudo também alguns detalhes de cores no título para que ele fique bem encaixado, porque o título ele realmente faz muito parte da ilustração da capa, né? Nesse sentido, eu queria que ele realmente fosse uma coisa bem fluida, como está a ilustração toda em si. Nessa hora eu também fui brincando com o mapa de gradiente, porque eu queria deixar as cores um pouco mais, assim, diferentonas, sabe? Porque como ela é daltônica, então a forma que ela enxergava as cores tinha que ser uma coisa bem diferente mesmo, não podia ser o comum que as pessoas no geral enxergavam e pintavam seus quadros sabendo da mistura das cores, sabendo como cada cor se comporta junto com a outra. Eu queria que fosse uma coisa bem diferente, meio lúdica. Então eu fui testando várias cores, várias ideias, tentei fazer como se fosse preto e branco e depois apagando um pouco para reproduzir essa ideia, sabe? As cores no meio, mas num lado tudo preto e branco. Mas aí eu não curti muito a ideia e depois comecei a modificar bem na parte de curvas. Gente, foi aí que realmente eu encontrei o resultado final, que ficou muito incrível. Eu fui mexendo em todos os pontos de curvas, principalmente das cores azul, vermelho e verde. Então eu fui brincando assim bem aleatoriamente. Eu antigamente mexia muito em curvas quando eu editava fotos no Photoshop, quando eu tinha blog, essas coisas de famosos. Então eu já sabia mexer nesses pontinhos porque eu criava tipo uns presets, sabe? Mas é diferente, né? Quando você tá fazendo uma ilustração, muda muito as cores. Então a gente tem que ir fazendo com cuidado, mas ir testando e depois volta. E o fato de você ir testando, você vai descobrindo nuances de cores que você jamais pensava que ia ficar legal. Então eu queria que fosse exatamente isso. As cores dessa capa, eu queria que elas representassem as cores que Violeta vê.
como os quadros dela saem, sabe? Essas são as cores louconas, assim, interessantonas, que saem do coração dela. Então, esse foi meu intuito ao mexer muito nas cores. E eu achei que ficou bem mais interessante ter mexido do que ter deixado as cores tradicionais, sabe? Vocês podem até ver, ó, como era antes e como ficou depois. Então, eu achei meio que um meio termo, deixei um pouquinho da opacidade, brinquei também com a saturação para que ficasse uma coisa assim bem, uou, impactante. E realmente eu achei que o resultado ficou muito legal. Fiquei super orgulhosa enquanto eu tava fazendo. Eu fiquei, meu Deus, que demais. Tá uma mistura muito interessante. Tá um negócio assim bem mágico, sabe? Me lembrou muito até as minhas ilustrações antigas, que eu brincava muito com essas coisas assim mágicas e botava bastante brilho e tudo mais. Aí eu também fui alterando um pouco do título, né? Botei umas nuances rosinhas pra combinar com as cores que tava na ilustração em si, tinham várias nuances de cores, a paleta estava bem diversa, então eu quis trazer um pouco também para o título, para ficar essa coisa combinando. Depois eu fui trazendo mais umas partículazinhas assim, eu adoro botar essas partículas todas do meu pack de brushes, e eu acho que fica super interessante, e também utilizo no modo de cor adicionar. E nessa hora eu vou só deixando realmente, que nem Violeta, o meu coração falar e ver o que é que combina, sabe? Eu passo muito tempo nessa parte, é uma das minhas partes preferidas, ficar assim finalizando, botando detalhes e tudo mais. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque dá um detalhe, dá um destaque final tão interessante que recomendo vocês fazerem também isso, é sempre darem essa atenção após finalizarem a pintura em si, sabe? Coloquem detalhezinhos, partículazinhas, brilhinhos, tudo fica muito interessante no final das contas. Claro, dependendo do tipo de arte que você tá fazendo, algumas nem precisam isso, né? Eu coloquei também duas texturas do meu pack que eu falei. Essa primeira foi a Noise. Coloquei no modo de superexposição linear, controlei a opacidade e depois coloquei a Watercolor Paper 2, também no modo de superexposição linear e controlei a opacidade. E ficou esse resultado assim belíssimo. Coloquei o meu nome Luloca, só que depois eu vou mudar ele de local. Só porque eu tinha pensado aí, mas depois eu modifiquei. Agora a gente pensa também na contracapa. Geralmente a contracapa eu faço uma coisa bem simples, mas dessa vez eu pensei em fazer uma nova ilustração, mas não que cobrisse a capa toda, a contracapa toda, né? Só que eu pensei em fazer Violeta meio que sentada no chão, assim, bem introspectiva, fazendo as suas artes, suas obras, num pedaço de quadro, assim, um pedaço de madeira qualquer, que ela tinha encontrado. Ela meio que utilizava os restos dos quadros, dos materiais dos pais, porque ela meio que podia fazer o que ela quisesse, que os pais não iam ligar, eles nem ligavam para a existência dela, então ela meio que ia fazendo as coisas dela sozinha, sem incentivo, sem ajuda de ninguém, só com um dos poucos amigos que ela tinha, que ajudavam assim a meio que rotular as tintas, sabe? Só para ela saber o que era cada tinta, mas isso não adiantaria de nada, no final das contas era mais para ela se guiar de certa forma pelos sentimentos de cada cor, mesmo sem ela saber as cores. E nessa ideia da capa eu quis fazer como se ela tivesse toda em preto e branco para retratar o daltonismo dela, e as cores do quadro que ela estivesse fazendo fossem as cores louconas que o coração dela reproduz. Então essa foi a ideia que eu tive. E depois eu já comecei a projetar a parte do livro em si, de capa, contracapa e lombada. Lembra que eu falei para vocês terem em mente todos os tamanhos certinhos, o tamanho da lombada e tudo mais. Quando é um livro para cliente físico, eu trabalho essa parte aí, eu estaria trabalhando com os tamanhos fiéis, os tamanhos reais mesmo, porque
não dá para trabalhar sem ter os tamanhos verdadeiros, porque senão fica tudo errado. Só que como eu tava fazendo um projeto pessoal, eu tenho esse costume de criar as coisas meio que em tamanhos que a minha cabeça inventa, sabe? No geral, eu crio um tamanho A4 e depois eu vou só aumentando e deixo tudo salvo em camadas separadas, salvo em PSD, e assim eu consigo encaixar direitinho se eu precisar fazer uma diagramação. Como eu fiz, que vocês vão ver a seguir, eu fiz a diagramação no Photoshop, utilizando esses elementos e deu certo, mesmo eu não fazendo no tamanho correto inicialmente, mas porque como eu salvei tudo em camadas separadas, eu consegui modificar tudo certinho. Então, essa parte que vocês estão vendo aí, ela é sim da contracapa, lombada e a capa, só que se fosse para um projeto de cliente, teria que ser tudo já dentro dos moldes, não se esqueçam disso. Então, você teria tudo encaixadinho só para ir colocando, e aí ia poupar todo e qualquer trabalho que tivesse de ficar errado, sabe? Mas deu tudo certo no final das contas. Foi assim que ficou o projeto todo. Eu já tinha colocado ali o Colors of the Heart, né, para ajustar e deixar certinho. E achei que o projeto ficou muito lindo, esse projetinho. Só que a gente também tem a outro passo de montar o projeto para portfólio. Então eu gosto muito de utilizar mockups de capas de livros, que são esses arquivozinhos que simulam como se fosse um livro pronto, sabe? Eu baixo muito do Freepik e modifico algumas coisas, e alguns arquivos do Freepik você consegue baixar em PSD no Procreate, que fica perfeito, mas nem todos. Então eu vou deixar o link dos que eu consegui encontrar, como foi com o outro projeto, o outro livro que eu fiz, o vídeo aqui pro canal. E depois, para montar o projeto inteiro no Behance, eu abro sempre um arquivo A4, que é esse que vocês estão vendo. Vou inserindo tudo que eu preciso e com a ferramenta de cortar e dimensionar do próprio Procreate, eu vou aumentando o arquivo à medida que eu preciso de mais espaço para colocar os meus elementos. Então, geralmente, eu costumo começar com a capa e a contracapa já no começo, mas dessa vez eu preferi colocar a imagem da Violeta assim, só o rosto dela, com essa parte meio que apagada, com um brush meu também por baixo, e coloquei o título numa cor diferente, mais clara, para contrastar com o fundo branco, já que o título na capa estava bem branco para contrastar com o fundo escuro, então dessa vez eu tive que colocar essas cores, essas tonalidades assim, ainda pegando da própria paleta de cores da ilustração em si, para ficar bem combinando. Eu achei que ficou muito fofo. Coloquei o A Personal Project by Luloka para ficar certinho, mostrar que é um projeto pessoal e tudo mais. E coloquei o arquivozinho que eu fiz simulando a capa contra a capa e a lombada. Então, eu coloquei ele aí, só que na parte que a gente vai fazer já de diagramação, se você quiser colocar o arquivo final da diagramação que vocês fizeram aí no lugar desse meu, também dá super certo. Depois eu coloquei o mockup que eu fiz da capa e contra capa, para mostrar como seria o livro existindo na vida real. Então, dá esse ar de ver o projeto existindo, é muito legal. Eu acho que fica super interessante. Eu coloco sempre um espacinho para colocar a sinopse também. Às vezes eu coloco português, às vezes em inglês, às vezes em português e inglês. Dessa vez eu coloquei tudo em inglês mesmo. Coloquei também o processo da ilustração. É muito interessante a gente colocar os processos. O pessoal adora ver, os clientes adoram ver como você lida com os processos, a mudança de ideias e tudo mais. Então eu sempre coloco, eu acho que fica muito legal. Eu coloco também alguns textos que, na verdade, os textos já estavam todos pré-prontos. Eu já tinha preparado eles só para copiar e colar, até para o vídeo não ficar tão longo. E sempre gosto também de explicar algumas coisas. Então, eu expliquei algumas coisas sobre a escolha das cores, a escolha do título e tudo mais, porque coloquei de certas coisas assim. E também fiz a paleta de cores, que são esses brushzinhos que eu fiz, essas manchinhas de tinta, colocando todas as cores que eu utilizei na capa. Eu acho que fica super interessante, até para as pessoas se inspirarem também, você utilizar essas mesmas cores para outros projetos relacionados à sua capa de livro, para outras criações que vai envolver. Coloco a imagem da capa bem grande também, e depois resolvi colocar também de uma forma diferente a ilustração que eu fiz para a contracapa. Então eu coloquei ali atrás o rascunho e a ilustração pintada ali, expliquei um pouquinho mais.
Depois eu fui colocando alguns títulos que indicassem o que era cada coisa, né? Então, o processo da arte ali, certinho. Coloquei depois paleta de cores e coloco também alguns elementos finais. Quando tá tudo meio que pronto, eu costumo colocar esses enfeitezinhos só para que fique um projeto mais unido, sabe? Tem todo casadinho, todo certinho, com esses elementos fofos, assim. Principalmente porque eu utilizei muito na capa do livro em si, né? Então, tinha os brilhinhos, aí eu fui inserindo os brilhinhos, essas pétalazinhas. E coloquei o final, thank you, da mesma forma que eu escrevi o título com meu brush, hard marker e soft marker. E, no final das contas, ficou um projeto super lindo, que é o que a gente vai postar já já no nosso Behance, todo completinho, maravilhoso. Chegou a hora da gente diagramar no Photoshop e eu aprendi com esse vídeo do Batistone TV como fazer capa de livro, a estrutura profissional. Vou deixar o link do vídeo na descrição. Então, como ele ensina, a gente começa primeiro criando um novo arquivo no Photoshop, a gente configura a largura para 14, a altura para 21, configura para ver se está em centímetros, coloca a resolução em 300 e cor em CMYK também. Esse é o tamanho padrão dos livros, então é o que a gente vai utilizar aqui também. Lá em cima em visualizar, a gente vai ver se a parte de réguas está ativada. Se ela não estiver ativada, ela vai estar assim no seu Photoshop. Então você clica em visualizar e vai em réguas para ativar. Na parte de réguas, você clica também com o botão direito do seu mouse para saber se está em centímetros, porque isso é super importante para a gente medir certinho. Então a gente começa com as marcações arrastando cada régua para cada extremidade dos lados, em cima, embaixo, do lado direito e do lado esquerdo. Primeiro passo é fazer isso. Depois a gente cria também umas marcações no meio, no sentido vertical, e no meio no sentido horizontal. É só você segurar o shift do teclado que ele vai formando tipo um imãzinho, sabe? Para ir nas áreas corretas. Depois a gente vai começar a delimitar 1 centímetro em cada lado. Então vocês estão vendo que lá em cima formou o 1 centímetrozinho, tá vendo? Com o shift do teclado ele forma cada centímetro certinho. Então, do lado esquerdo também 1 centímetro. Em cima e do lado esquerdo já foram, agora a gente vai pro lado direito, que no caso vai ficar 14 menos 1 centímetro, então vai marcar ali 13 centímetros. Lá embaixo vai ser a mesma coisa, se é 21, vai ficar 21 menos 1 centímetro, então vai ter que marcar 20 centímetros. E é assim que a gente delimita as nossas margens de segurança. Lá em imagem a gente vai clicar em tamanho da tela de pintura e aqui a gente vai falar um pouco sobre lombada. Isso de lombada eu aprendi juntamente com esse projeto da Cada Lágrima que eu não chorei e também esse vídeo do YouTube que eu falei pra vocês desse rapaz, o canal dele. Então, quando eu tava fazendo os tamanhos a diagramação da cliente, ela me falou do tamanho da lombada e eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e vi que realmente cada tamanho de lombada, ele vai depender muito do tipo de folha que você usa, da quantidade de folhas e páginas que tem, da gramatura, sabe? Então, um papel pólen de 80 gramas, 190 páginas. A lombada é tal centímetro. Então, a lombada você meio que só pode fazer quando a cliente tiver o livro pronto, a parte interna tiver pronta, sabe? E aí sim ela fala pra você a lombada. Mas no meu projeto pessoal eu escolhi essa lombada de 3 centímetros. Então, aqui a gente vai prestar atenção nessa âncora, é onde ela vai orientar para que lado do arquivo vai estar crescendo o que você quer acrescentar. Então, a âncora a gente vai ter que botar para o lado direito para que o que vai crescer seja para o lado esquerdo. E a gente vai mexer apenas na largura. Se a gente quer 3 centímetros a mais para fazer a lombada, então vai ser 14 mais 3 centímetros, que vai ficar 17 centímetros. Então, é o que a gente vai colocar na largura e vai dar um ok, e vocês vão ver que vai crescer exatamente a lombada. Depois a gente pega a régua de novo e faz essa delimitaçãozinha, só para ficar seguro, delimitar cada área. E a gente faz um no meio também no sentido vertical, só que vai ter que ficar 1,5, já que a lombada tem 3 centímetros, então 1,5 é a metade. Isso é somente para orientar um pouco. Depois a gente vai em imagem novamente, tamanho da tela de pintura, e agora a gente vai acrescentar
a contracapa, colocando a âncora novamente para o lado direito, e na largura a gente vai somar 17 mais 14, que é exatamente o tamanho da capa, e vai ficar 31 centímetros. Então, 17 é o que estava antes, 14 é o tamanho da capa, né? Então, a contracapa também tem esse mesmo tamanho. E a gente cria uma nova margenzinha de 1 centímetro do lado esquerdo. Depois, a gente vai novamente no tamanho da tela de pintura e não vai mexer na âncora, vai deixar ela assim no meio mesmo, porque a gente quer que cresça em todos os lados 1 centímetro de segurança. Então, a largura a gente vai somar 1 centímetro, que vai ficar 32, e na altura a gente vai somar 1 centímetro, que vai ficar 22. Dando ok, a gente vê que formou 1 centímetro de segurança. Isso é para assegurar que na hora da impressão nada dê errado. Então, o que a gente faz? Eu vou abrir agora em PSD o arquivo que eu fiz da lombada, contracapa e capa, e vou inserir lá dentro daquele nosso arquivo que a gente criou com todas as marcas, todas as réguas certinhas. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é colocar todos os elementos nos seus respectivos locais. Lembra que eu falei para vocês que, como eu faço tudo meio que no olho, algumas coisas elas acabam não se encaixando e tudo mais, e na hora que a gente vai diagramar, a gente acaba tendo dificuldade se não fizer certo? Então, desse jeito também aconteceu isso, só que eu tinha salvado todas as coisas em camadas separadas. Então, eu consegui movimentar o título, eu consegui movimentar a ilustraçãozinha dela ali no quadro do lado esquerdo, consegui movimentar a lombada. Eu já tinha salvo também a ilustração da capa sozinha, sem título, então eu só fiz organizar ela direitinho. Também organizei o fundo que estava salvo certo, então salvei também o título separadamente, de uma forma que ele encaixasse bem certinho na parte de área útil da capa, para que o restante que ficasse fora, se for cortado, não tem problema, entende? Então, super recomendo vocês a fazerem tudo separadamente, dentro dos tamanhos das marcas, das margens, dessas réguas, para que na hora de salvar, nenhum elemento importante se perca. Então, é sempre bom ter isso em mente. Depois, a gente vai clicar em salvar em formato PDF do Photoshop. Lembrando que está em CMYK, né? E eu costumo salvar nesse formato aí, PDF X1A, que é o formato que geralmente algumas gráficas aceitam. Lembrem que toda vida que a gente salva uma ilustração, principalmente em PDF e em CMYK, ela vai ficar meio estranha, fosca, apagada, desaturada no computador. Porque a visualização de computador é o modo RGB. É aquele modo que fica mais vivo, que a gente vê no Instagram, nas redes sociais, no tablet, Procreate, programas de desenho, computador e tudo mais. Aí o CMYK, ele é um modo de impressão, principalmente para as gráficas, que usam papéis específicos, que são impressoras maiores, impressoras industriais. Então, esse modo CMYK tende a ficar muito estranho no computador. Não se assustem. Mas eu recomendo a vocês pedirem testes de impressão para a gráfica, porque às vezes a gráfica funciona de uma forma diferente, tem uma tinta diferente, e o CMYK ainda assim não fica legal. Então é sempre bom a gente pedir testes de cores, porque se o CMYK saiu muito desaturado, mesmo na gráfica, a gente pode dar uma saturada maior na hora de salvar para ele ficar um pouquinho mais saturado, entende? Mas é mais ou menos isso. Tudo vocês têm que fazer teste de impressão, porque aí vocês veem como fica melhor, sabe? Agora a gente vai postar no Behance o nosso projeto. É super simples, galerita, é só vocês entrarem no Behance de vocês. Se vocês não têm um Behance, que é essa rede social perfeita para compartilhar os portfólios de vocês, os projetos de vocês, recomendo vocês criarem. É uma rede social muito incrível, vocês têm visibilidade, clientes entram em contato com você, você pode mandar como link do seu portfólio. Então, eu acho que fica uma coisa bem interessante de ter. E eu costumo postar os meus projetos lá para dar esse ar mais profissional para toda essa área que eu venho seguindo de capa de livro. Coloco todo o projeto certinho, né? É somente botar as imagens que eu fiz, são 2 imagens compridas. Coloco lá embaixo as minhas formas de contato, os links, e simplesmente o projeto já está pronto. Eu altero algumas coisas em estilo também, nessa parte de... essas margenzinhas, sabe? É bem pouco, eu não altero quase nada, só para deixar um pouco mais juntinho. E na hora de postar, eu escolho o tamanho, uma capa que seja a ilustração em si e não o mockup.
Eu faço alguns mockups, algumas capas de projetos têm os mockups, mas eu ultimamente tenho preferido colocar a capa do projeto, a ilustração em si, sabe? Que eu acho que chama mais atenção, assim. E fica mais bonito também lá no feedzinho do Behance. Coloco essas tags, tirem print se vocês quiserem utilizar essas mesmas tags que eu, porque elas são bem importantes, assim, pra dar visibilidade e tudo, o pessoal achar. Coloco os programas que eu utilizei, né? O Procreate do iPad, e coloco o Photoshop que foi feito todinho para diagramar também o projeto. Coloco as áreas relacionadas, né, os campos de criação. Então esses foram os campos que eu coloquei também, se vocês quiserem tirar print. Coloco a visibilidade para todos. E nesse caso eu tinha salvado como rascunho porque eu não ia postar naquela hora. Mas depois é só vocês clicarem em publicar que ele vai ser publicado. Para ver o seu rascunho antes de ser publicado, é só você ir lá no seu perfil, na parte de rascunhos, e vai estar lá seu projeto. E aí na hora que você quiser publicar, é só você clicar lá naquele verdinho publicar projeto, que ele vai estar ao vivo para todo mundo ver. E esse foi o nosso projeto completo de capa de livro, galerita. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele me deu um grande trabalho para ser feito, mas foi um trabalho muito gostoso. É uma coisa extremamente prazerosa trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque é um conteúdo que tá fazendo muito parte da minha vida. Então, depois teremos mais vídeos sobre portfólio, como organizar projetos, como prospectar clientes. É uma coisa realmente bem diferente do que eu vinha trazendo antes, mas é uma coisa que tá fazendo parte da louca de 2024. O nada me espanhol, não entendi. Mas é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário do amor pra eu saber o que é que você achou. Compartilha com quem tem interesse nesse tipo de assunto também. Se inscreve aqui no canal. Deixa uma curtida do amor. Confere meu portfólio. Se você é um cliente em potencial, você é uma editora que está vendo esse meu vídeo, um autor independente que quer lançar o seu livro, fala comigo. Manda um e-mail. Vamos conversar sobre a sua ideia, porque eu estou, assim, super ansiosa, querendo trabalhar com isso mais e mais. Estou sempre prospectando cliente, já com os orçamentos em andamento. E é isso, mais uma vez agradeço por terem visto esse vídeo até o final. Espero que tenha dado para aprender umas coisitas super legais. Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixem nos comentários que eu vou ajudar vocês. E é isso, meus amores, um cheiro da Luloca e até o próximo vídeo!